Olá, nesse momento eu quero retornar um estudo que eu estou abordando sobre a mesma atitude. É uma mensagem, talvez com 2, 3 mensagens mais para frente. Essa é a segunda, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo de número 4, a gente vai ler, número 4, mas antes eu quero recomendar 3 livros. Primeiro é esse de Kenneth Barton, As Parábolas de Lucas. É um livro riquíssimo, pela editora Vida Nova, um livro com os conteúdos hermenêuticos, uma abordagem literária, na forma literária que eu falo, a forma que ele aborda é de passo em passo dos textos, avaliando cada contexto. É um livro espetacular. O outro livro é esse do Ed Renekiewicz, um novo livro dele, Talmud, Passo a Passo de Jesus, Talmud aí do Ed Renekiewicz. Talmud, para quem não sabe, é aprendiz, então é uma abordagem do passo a passo de Jesus, as abordagens riquíssimas, são textos muito importantes para nós entendermos o contexto de Jesus. O Ed, ele traz informações da parte judaica, ao mesmo tempo caminhando com uma linguagem acessível para a nossa compreensão. É um livro que eu recomendo. O outro é As Epístolas da Prisão, de Shedd, de outro autor americano, 2 autores aqui. É uma análise das epístolas de Paulo aos Efésios, aos Filipenses, Colossenses e Filemon. É outro livro importantíssimo para aqueles que querem estudar a Bíblia Sagrada. Então vamos dar início ao nosso texto, que diz assim. Outra vez nós falamos sobre a vida vivida na vanglória, né? Hoje nós vamos abordar outro tema. Não atentais cada um somente para o que é seu, mas cada um também para o que é do outro, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Só até aqui. É interessante quando nós comparamos a vida das pessoas que são tituladas como os vencedores, o padrão, o estilo, o comportamento, com o comportamento de Jesus, que é um vencedor. Nós ao mesmo tempo vamos notar que a forma que Jesus vê a vida, e não apenas vê, mas como ele relaciona-se, ele tem um seu relacionamento com a vida, com as pessoas e com Deus, essa ponte que ele faz entre Deus e os homens, e na sua relação com o Pai e com o homem, nós vamos aprender de Jesus que o vencedor, o que está vencendo, não é sempre aquele que é mais forte, que está na frente. Porque nós somos aprendidos, nós somos ensinados, aliás, somos ensinados e aprendemos a ensinar que só podemos dar valor, podemos só apenas aprender e ouvir aqueles que chegam primeiro. Por exemplo, numa corrida, as pessoas vão entrevistar quem? O que chegou primeiro. Numa luta, se entrevista e se dá valor máximo ao que venceu. Mas você já prestou atenção que na cultura que vivemos, o que perde, o que chega por último, o que não conquistou, o que perdeu, é desvalorizado? Ninguém quer escutar, ninguém quer ouvi-lo, porque aprendemos com Jesus. E aqui o texto diz que mesmo ele se esvaziou e foi mostrar um outro lado, o averso
de uma forma de viver diferente da cultura do tempo dele. Porque da cultura do tempo dele era essa parecida com a nossa. Cultura que o forte deve falar mais, de que quem vale mais é quem tem mais. O poderoso tem que ser aplaudido, tem que ser bem visto. O que ele falar deve ser seguido. Jesus vai mostrar outro estilo de vida. Porque os que perdem também têm muito a nos ensinar. Porque não só nas vitórias nós somos cristãos, e cristianismo é aprender também, mesmo na hora da derrota. Porque na vida tudo é uma lição. Devemos aprender em todos os aspectos da vida. Para quê? Porque aqui nós aprendemos com Jesus que ele é humano verdadeiro. E no humano há uma construção que deve ser seguida e deve ser transformada segundo a vontade de Deus, a vontade do Pai. Então viver não é fácil. E termos a mesma atitude de Jesus é ter a consciência que não pretendemos de maneira nenhuma ser soberbos e achar que ter o poder é ser melhor do que os outros. Felizmente, muitas mensagens de muitos pregadores e pastores que permeiam os púlpitos das igrejas evangélicas é uma ofensa ao Evangelho de Jesus. Felizmente, está cheio de pastores. Inclusive, uma vez eu estava ouvindo um pregador que, no meio da multidão, ele ficava gritando direto: se eu sou homem de Deus, tem que isso acontecer, se não acontecer, tem que se rasgar minha Bíblia. Isso é uma afronta diante de Deus. Porque Jesus, de maneira nenhuma, ele falou: se eu não ser aceito aqui, eu não sou o enviado do Pai. Pelo contrário, ele foi sistematicamente rejeitado. Na rejeição, ele não deixou de ser a ponte entre Deus e os homens. Por isso que o convite dele é: vinde. Então, a nossa consciência cristã tem que mudar. Ser cristão não é apenas seguir regras e padrões doutrinários e dogmáticos. Ser cristão, acima de tudo, é ver em Jesus o verdadeiro padrão, o verdadeiro exemplo a ser seguido. A nossa hermenêutica não deve ser restrita aos livros e aos meios acadêmicos. A nossa hermenêutica deve ser Jesus. A lente que devemos ler toda a Bíblia deve ser Jesus, porque ele é o Verbo encarnado. Ele é uma pessoa, e uma pessoa diferente de simplesmente, mas totalmente diferente de regras. Por isso que muitas vezes a relação dele, na época dele com as pessoas, trazia espanto, causava inquietações, porque ele não seguia uma letra, ele estava guiado pelo Espírito que estava para além da letra, que é o Espírito Santo. Então, ter a mesma atitude não é querer ser igual a Deus no sentido do poder, mas querer ser igual a Deus seguindo a sua vontade e se humanizando. Aqui o processo do texto nos ensina que Jesus, depois de se formar homem, o que significa isso? É que realmente ele era humano. E ele se humilhou, não sendo humano. Não, tem muita gente que às vezes interpreta errado. Acha que se humilhar é ser homem. Que quando ele se transforma em homem, ele está se humilhando. Não. Aqui diz que quando ele se humilha no sentido da morte. Porque a cruz era símbolo de maldição. Era um julgamento. Mas dentro desse julgamento havia conspiração, injustiças, muita maldade que o poder político, religioso e econômico estava exercendo sobre Jesus. Então, nós aprendemos desse texto que viver a vida cristã é enfrentar a cruz, enfrentar as cruzes da vida. Embora não somos pregados numa cruz literariamente, mas os sistemas econômico, político, a corrupção política, a corrupção religiosa que muitas vezes está dentro das nossas comunidades, que ouvimos às vezes os líderes pregar com a linguagem religiosa, que às vezes transmite tanta boniteza, mas às vezes devemos olhar além da aparência. Temos que ter o discernimento do Espírito Santo, tanto na vida política como religiosa, e como o sistema econômico oprime as pessoas. Então, Jesus está nos ensinando
que para além da cruz há ressurreição, que embora haja cruz, a cruz não é o final. Pelo contrário, a vida está para além da morte, porque é na vida que Jesus veio nos dar, porque é transmitir vida que Ele quer nos ensinar, que ter a mesma atitude é enfrentar a vida, não de cabeça abaixo, não querendo também de ser de cabeça erguida, quer ser superior ao outro, mas saber que diante da vida, diante da circunstância, acreditar que há esperança na ressurreição de Jesus. Essa foi a mensagem cristã. Paulo sabia disso, por isso que não temia a morte, por isso que não temia os sistemas da sua época que acorrentava as pessoas, a religião que muitas vezes aprisionava o coração. Ele estava para além de tudo isso, porque ele tinha um Espírito Santo de Deus. Então devemos ter a mesma atitude que teve Jesus diante da vida, porque somente nessa atitude que vamos crescer espiritualmente de verdade, porque o resto nós vamos apenas ser meros religiosos, religiosos que muitas vezes vai mais ferir do que curar. Mas se tivermos a mesma atitude de Jesus, nós vamos sarar muitas almas, e começando pelas pessoas que estão mais próximas de nós, porque ser cristão é levar vida, é levar pão ao sedento, é levar água ao que está com sede, e não esse modismo religioso que ser cristão é ser famoso, ser cristão é pregar por dinheiro. Hoje em dia, muitas pessoas usam, como Paulo disse, que usariam da palavra para se auto-exaltar e ganhar lugares e aplauso das pessoas. Devemos evitar isso. Jesus não quis caminhar pelo caminho da facilidade. Satanás ofereceu, mas ele rejeitou. Ele quis enfrentar a cruz. Quero que você comigo, nesse momento, venha se conscientizar que devemos sim enfrentar a cruz e aprender a descer as pessoas que estão crucificadas na cruz. Porque a política de hoje, do Brasil, ela crucifica o pobre, humilha o pequeno, destrói as pessoas por dentro. O sistema econômico são cruéis, são destruidores dos direitos e causa pobreza. As religiões muitas vezes são malignas na sua abordagem filosófica e sistemática e doutrinária. Muitas vezes gera mais prisão do que